Formalizar o relacionamento é uma das decisões mais importantes na vida de um casal. Por isso, os futuros cônjuges precisam pensar bem sobre qual tipo de regime vão optar: o casamento civil ou a união estável. A escolha pode ter implicações legais. A repórter Silvana Monteiro explica a diferença entre os dois tipos de matrimônio. Juntar os trapos, amigar, unir as escovas de dentes. Há uma série de termos populares usados para a união estável, quando duas pessoas se relacionam de forma duradoura, com o intuito de formar família, mas sem se casar oficialmente. A história de amor entre essa jornalista e esse engenheiro florestal começou assim, pelas escovas de dentes. Foi literalmente a junção das escovas de dente. A gente namorava, né? E um dia eu deixei a minha escova de dente na casa do Paulo. No dia seguinte, ele me encontrou e me devolveu a escova de dente. Falou: aqui que você esqueceu lá em casa. E eu falei para ele: não esqueci não, eu deixei. Foi assim que o nosso casamento começou. A Constituição Federal considera que a família independe do fato de ter sido formada por união estável ou casamento. No entanto, o artigo 1790 do Código Civil diferenciava cônjuges e companheiros em relação às garantias de herança. Mas, em 2017, o Supremo Tribunal Federal definiu como inconstitucional o artigo que caracterizava de forma desigual as duas situações. Então, não há mais distinção para fins sucessórios entre casamento e união estável. A companheira também é herdeira legítima, a exemplo da esposa, de maneira que o marido ou o convivente não pode dispor do bem sem deixar parte dela na herança. Apesar de a Justiça considerar direitos iguais para pessoas casadas e em união estável, ainda assim, alguns casais preferem oficializar o casamento por meio de uma escritura pública em cartório. É o caso da Soraya e do Paulo. Da junção informal das escovas, passando por inúmeras viagens e um filho, ao contrato de união estável e, finalmente, ao casamento, se passaram mais de 2 décadas. Eu e o Paulo, a gente já estava junto há 24 anos, quando a gente resolveu casar oficialmente. A certidão de casamento é lavrada em um cartório de registro civil. Já o contrato de união estável é realizado em um cartório de notas. Os documentos são pagos e, em ambos, é possível determinar o regime de bens escolhido pelo casal. Na união estável, isso é feito por meio de um contrato particular e, no casamento, a escolha é registrada de imediato na certidão. Qual a diferença básica ou prática entre união estável e casamento? Só uma coisa: o documento. No casamento você já tem de imediato a certidão de casamento. Na união estável, você vai caracterizando no dia a dia onde você quis viver em união estável com outro sem passar por essa burocracia que é o casamento no direito brasileiro. O casal relutou em seguir as formalidades, mas a exigência legal, em alguns momentos da vida, provocou a mudança de planos. Depois que a gente já tinha o Kaique, a gente fez o documento de união estável. Mas a gente fez o documento de união estável por uma simples razão: para o Paulo ser meu dependente num plano de saúde. Como era união estável, na época, né, já faz alguns anos isso, o plano de saúde pediu para que a gente renovasse isso a cada ano. A gente resolveu casar mais por uma preocupação econômica mesmo, né? Houve uma mudança na lei. No entanto, ainda é necessário contar com a boa-fé do parceiro. Existem casos em que não há um documento para comprovar a vida partilhada, já que a relação estável se caracteriza pela subjetividade. A questão é que quando um acaba sendo desonesto e não quer reconhecer a união estável para nomear bens, aí sim precisa de critérios objetivos: testemunhas, documentos, qualquer outro meio de prova legítimo pode comprovar a união estável. Desde o início, a Soraya e o Paulo escolheram a comunhão parcial de bens. Inclusive, o que conquistaram já estava em nome de ambos. Mesmo assim, o casal preferiu providenciar também o registro para, em casos de necessidade, evitar uma ação judicial, muitas vezes provocada pela exigência de provas documentais. A jornalista sugere a quem vive a união estável informal fazer pelo menos o contrato,
por uma questão de garantia de direitos. Porque eles podem ter problema no momento em que a união acabar, né? ou pela separação ou pela morte de um dos dois. Porque o companheiro vai precisar entrar na justiça para provar que vivia em união estável com aquela pessoa.